Todas as vezes que eu estou no culto de jovens, eu lembro da minha adolescência. Eu lembro que eu vinha para a igreja, ainda na fase dos 12 até os 15, 16 anos. E aquele desejo no meu coração muito grande de fazer algo para o reino de Deus. Eu chegava, sentava logo aqui na frente, trazia uma Bíblia. Eu já vinha de casa preparado com alguma coisa, com um versículo, com uma canção, não era muito a minha praia. E em vez de... É igual a algo que eu vi a Joyce Meyer falando hoje. A Joyce Meyer falou o seguinte, olha, ela uma vez sentiu inveja de uma moça, porque a moça pregava e cantava, tocava violão, e ela falou, que inveja, não, eu quero fazer isso. Aí ela foi tentar pregar, né? Ela já pregava, agora foi aprender o violão, e foi tentar aprender o violão, os dedos eram curtos e não conseguiu, e gastou muito tempo, e ela disse assim, sabe o que aconteceu? Eu nunca tirei uma nota 9 ou uma nota 10 no violão. Aí eu descobri que eu tinha que fazer o dom natural que Deus me deu. Porque todo mundo no seu dom natural tira 9 ou 10, mas quando não é do seu dom natural, você fica com 2, 3 ou 4 na média, né? E eu lembro que não era praia. Então o que acontecia? Eu vinha empolgado, sentava, já estava com uma Bíblia. Aí alguém chegava assim e perguntava, e aí, se tiver a oportunidade de hoje estar preparado? Orgulho, eu lembro que com muito orgulho no peito eu falava assim, o cristão tem que estar sempre preparado. Estou preparado sim, né? Então todas as vezes que eu vejo um jovem, eu lembro dessa retórica da minha vida, querido, e eu creio plenamente que Deus olha, quando Ele olha para os jovens, Ele está vendo ali um instrumento de força, um instrumento de garra, para ser usado pelo Senhor no seu propósito, na sua obra e na sua vontade. E esse instrumento é você. Amém? Diga assim, sou eu, pastor. Diga, sou eu. Eu não ouvi ainda não, vamos lá. Só os homens. Só as mulheres. Eita. Amém. Mas para isso, queridos, para que a gente seja esse instrumento nas mãos de Deus, para que Deus pegue a nossa vida cheia de limitações, incapacidades, e use para o seu propósito, e use para a sua vontade. Nós não podemos, diga assim, antecipar as coisas. Diga, eu não posso atropelar o tempo que Deus tem para mim. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. As consequências da antecipação. As consequências da antecipação. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 12 ao 14. Lucas capítulo 15, do 12 ao 14. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Na versão NTLH diz assim, pai, dai-me agora a parte da minha herança, dai-me agora. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Agora projeta, por favor, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Aqui nós temos Jesus ministrando através de parábolas. E nesta parábola nós vemos uma antecipação. Pastor, o que é antecipação? Diga assim, transferência para antes do tempo, para antes da data marcada.
Isso é uma antecipação. Diz o seguinte aqui, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. No primeiro texto que nós lemos, nós temos a parábola onde um filho antecipa a herança. E no outro texto nós temos que a história que Davi ele foi ungido como rei. Só que Davi não exerceu esta unção, este reinado de imediato. Por quê? Diga assim, porque não era o tempo ainda. Diga, não era o tempo ainda. Olha, a maioria dos erros que a gente na juventude comete é por causa da antecipação. É porque às vezes a gente quer umas coisas antes do tempo certo, antes de estarmos preparados para aquilo. A maioria dos problemas de jovens que se desviam da fé é por causa da antecipação. Eles queriam algo na sua vida que não estavam autorizados ainda para aquilo, que ainda não estavam até preparados para aquilo. É como aquela velha história: pega a carroça e coloca na frente dos boi. Aí, meu irmão, não anda, diga, não anda. Queridos, pastor, é porque eu me preocupo com o meu futuro. É porque eu me preocupo com o futuro. Diga assim, o meu futuro está nas mãos de Deus. Diga mais uma vez, o meu futuro está nas mãos de Deus. Olha só, os nossos pais, eles querem o melhor para nós. Os nossos pais estão preocupados com o nosso futuro. Eles querem que é de melhor para mim e para você. Mas não existe ninguém mais interessado no seu futuro do que Deus. Não existe ninguém que está mais interessado em que você tenha sucesso, que você seja abençoado, do que Deus. A sua própria palavra diz: bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Então, querido, se Deus está preocupado com o nosso futuro, se Deus tem planos bons para nós temos que ter, jovens, este cuidado, esta paciência e esta confiança no nosso coração de viver as coisas no tempo certo e de não antecipar as nossas decisões, que muitas das vezes não estamos amadurecidos para elas. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, só que às vezes, por haver uma promessa sobre a nossa vida, nós já achamos que estamos prontos para possuí-la ou tomar posse dela. Não é porque Deus te mostrou algo, Deus te deu uma promessa, que signifique que você já pode possuí-la. Esses dois filhos, tudo aquilo que o pai conquistou, seria a herança deles. Uma herança estava sendo deixada para eles. Mas um filho, olhando para essa herança, ele sabia que ele ia ter direito. Ele já estava ciente de que ele teria direito. Mas ele não espera o tempo correto. Quando é que a gente recebe uma herança? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Quando é que a gente recebe uma herança?
Quando? Quando o parente morre. Quando estamos maduros, né? Irmãos, realmente a herança é depois que os pais partem. É. Aí é que você está autorizado a desfrutar da herança. O que ele fez? O que ele estava exigindo? Ele estava reclamando algo que ia ser dele, mas ele ainda não tinha sobre aquilo autorização, legalidade. Diga assim: a bênção só é bênção se vier no tempo certo. Irmãos, casamento é maravilhoso, diga assim, no tempo certo. Relacionamento é bom, tempo certo. No tempo certo. Porque se não for no tempo certo, não é bênção. Então diga assim: no tempo errado, eu não consigo manter o que Deus me prometeu. Se algo não estiver no tempo certo, você não vai conseguir manter. No versículo 12, na versão NTLH diz assim: eu quero agora. Ou seja, o agora é uma palavra muito presente nos nossos dias. Ninguém quer esperar nada. Parece que esperar é a pior. Então, nos nossos dias, queremos tudo pro agora. E tem aqueles que dizem assim: se não for agora, eu não quero. Você já ouviu isso aí? Se não for agora, eu não quero. Então, a antecipação daquilo que estava marcado para o momento certo de ser liberado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, quando a gente antecipa isso, quando nós não vencemos o agora, não vencemos a ansiedade, não vencemos a impaciência, nós não vamos continuar desfrutando, né? Ou sequer vamos beneficiar desta bênção. Diga assim: a herança é para o futuro. E aquilo que é para o futuro, eu tenho que aguardar. Olha aí para esse jovem que está para o seu lado, diga assim para ele: aquilo que é para o futuro, você tem que aguardar. Pastor, mas como é que eu vou saber, né? Se algo é para o futuro ou é para o agora? Porque, querido, aquilo que é para o futuro, nós ainda não estamos autorizados. Nós ainda não fomos autorizados a tomar. Diga assim: tudo aquilo que é para o agora, já existe uma legalidade e uma autorização debaixo de princípios para mim desfrutar. Entenda: se o que você quer agora está fora de princípios, você ainda não está autorizado para isso. Vou citar um exemplo aqui. Eu vou pedir até a ajuda de vocês. Me falem coisas que um jovem, por exemplo, solteiro, ainda não está autorizado. Um jovem solteiro que mora com os pais, ele está autorizado a sair de casa a hora que quiser, sem dar explicação? Então, essa liberdade, ele não pode desfrutar dela ainda. É jovem solteiro. Maioria, né? Por exemplo, outra pergunta: o jovem solteiro está autorizado, jovem cristão solteiro, está autorizado a relação sexual?
Mas se ele antecipar isso para antes da hora, o que é antecipação? Antecipação é transferir uma transferência para antes da data ou época marcada. Se ele antecipa isso, assim haverá consequências. O que mais o jovem não está autorizado? Porque assim, se eu não estou autorizado, é porque não é por agora. Se existe, querido, algum princípio que ainda traz, restrição, não é para o agora. E é por isso que acontece muito de os jovens desviarem da fé. Porque muitos não conseguem vencer essa ansiedade, essa antecipação. Vem com veemência na mente dessa geração. Diga misericórdia. Está autorizado, jovens, é ter todos os meios legais e princípios espirituais ao seu favor. Isso é estar autorizado. É ter todos os meios legais e princípios espirituais ao seu favor. É não havendo nada que o impeça, porque você está de acordo com todos os princípios. Então, querido, a maioria dos problemas da juventude se dão por terem acesso antes de serem autorizados. A maioria dos problemas da juventude. Você conhece algum jovem que teve acesso a algo, não foi autorizado ainda, hoje está passando o maior problema, uma situação difícil, vivendo grandes consequências, porque teve acesso a algo antes do tempo. Queridos, para vivermos a vontade de Deus, nós precisamos nos resguardar de qualquer sentimento de impaciência, de ansiedade. E confiar que o que Deus preparou para o nosso futuro é o melhor para nós. Confie. O que Deus preparou para o seu futuro é melhor. O que Deus projetou para a sua vida, você vai viver. Se você caminhar segundo os princípios, não haverá impedimentos. Muitos ainda não foram autorizados e preparados, tanto espiritualmente, nem preparados emocionalmente, nem preparados fisicamente. Não houve ainda esta preparação. Quando nós estamos em um processo de esperar, não é simplesmente para a gente ficar assim, de braço cruzado. O que é que você está fazendo? Estou esperando. O pastor pregou lá na igreja que é para mim esperar, para mim ter paciência, para mim não antecipar nada. Então eu estou esperando. Querido, o esperar é o tempo que Deus está nos dando de preparação. Enquanto você espera, você está se preparando. Enquanto você aguarda o momento, você está se preparando. Porque aquele jovem pegou uma herança, antecipou aquilo que ele ia ser autorizado só lá na frente, e o que é que ele fez? Ele estava despreparado. E como ele estava despreparado, o que aconteceu com a herança? Gastou tudo, perdeu tudo. Entenda, espere o tempo de Deus.
para um relacionamento, para que lá na frente esse relacionamento não se acabe, não se frustre. Quem aqui tem 18 anos, levanta a mão. Quem tem de 18 para cima, levanta a mão. De 18 para cima, só o solteiro, viu? De 18 para cima aí, levanta a mão. Não, é só de 18 para cima. Amém, glória a Deus. Não antecipe. Espere o tempo de Deus. Momento certo. 1 Pedro, do 5 ao 7. Amém. Não andais ansiosos, né? Por coisa alguma. Amém, glória a Deus. Isso aí, varão. Obrigado. No versículo 13. Projeta lá, o versículo 13 de Lucas 15. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Eu quero chamar a atenção aqui para esse versículo, para essas duas palavras. Poucos dias. A ansiedade, a impaciência estava tão grande. A atitude dele para com o pai foi simplesmente o seguinte: só estava esperando a coroa me liberar o dinheiro e cair fora. Só estava esperando isso. Poucos dias depois que o pai colocou a herança nas mãos dele, está aqui. Você pediu? Ele não espera. Queridos, mas será por quê? Muitas das vezes o problema, a raiz do problema está um pouco mais fundo do que a gente acha. A gente precisa dar uma cavadinha a mais. Será que ele passava necessidade na casa do pai dele? Quem acha que ele passava necessidade na casa do pai? Quem acha que eles viviam uma vida miserável? Não era esse o motivo, foi essa a razão que levou ele a sair daquele lugar. Nós vamos falar logo mais sobre os motivos e as razões que têm levado muitos jovens a atropelar o tempo e a antecipar decisões da vida que ainda não estavam autorizados por Deus, pela palavra de Deus e pelos seus pais, para viverem essas decisões e para viver essas experiências. Aquela herança ela foi perdida porque ele não estava pronto. Aquilo que você quer alcançar, você sente pronto? Eu sei que algumas coisas com relação ao reino de Deus, nós não vamos nos sentir preparados, mas Deus vai nos capacitar. Mas algumas situações da vida, queridos, nós precisamos nos preparar para viver elas. Se nós formos observar o ministério de Jesus, Jesus era o Filho de Deus. Com 12 anos ele estava no templo ensinando, discutindo a palavra com os doutores. Ô Jesus, então começa logo o seu ministério. Mas a palavra diz que ele começou o ministério com 30 anos. O que aconteceu nesse período, pastor? Diga assim, preparamento. Preparação. Enquanto você ainda não está autorizado, se prepare. Você que quer casar, vá se preparando. Vai se preparando para isso. Colocando diante de Deus. Senta com quem já casou, senta com seus líderes aí de jovens,
outros irmãos que têm tempo de casado, conversa com eles e vai se preparando. Ou aqui ninguém quer casar? Ninguém aqui quer casar, não? Quem quer casar, irmão? Levanta a mão aí. 3, 4, 5. Só? Irmãos, é bênção casamento. 6. Amém. Viu? No tempo certo é bênção, viu? E enquanto você não está autorizado a receber essa herança de Deus na sua vida, vá se preparando para ela. É verdade, queridos. Lembro que eu sentava com meu pastor para conversar sobre isso. E ele falava assim: você já imaginou as situações da vida? Acordando cedo, problemas que você vai enfrentar. E começa a pensar nisso. Vai visualizando a situação e como você vai resolver ela. Como você vai lidar com elas. Enquanto nós, diante de algumas situações, não chegou o tempo certo, nós vamos nos preparando. Para que quando Deus deliberar no seu tempo a autorização, a legalidade, querido, nós vamos tomar a posse da herança e não vamos desperdiçá-la. Não vamos jogar fora. Aleluia, Jesus. 1 Samuel 13, do 8 ao 15, por favor, vamos lá. Diga assim: esperar é uma preparação. Glória. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício e completamente queimados, que é completamente queimados, e para as ofertas de paz. E ele ofereceu os sacrifícios. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e ia indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gigal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Olha isso aqui, irmãos, muito forte. Para sempre. Versículo 14. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gigal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gigal e foi para junto dos seus soldados, em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados, eram mais ou menos 600 homens. Olha o que aconteceu. Quem tinha legalidade e autorização para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas a Deus? Quem tinha essa legalidade era o profeta. Inclusive, Samuel tinha 3 ofícios. Essa legalidade, na verdade, ela é apenas do sacerdote. Samuel tinha os ofícios de sacerdote, de juiz e de profeta. Naquela época, toda vez que todos os povos faziam isso, ia ter uma batalha. Cada povo pegava, oferecia sacrifícios ao seu Deus, que era para garantir a vitória antes de ir para a batalha.
Samuel disse: olha, vai na frente, eu vou depois, espere 7 dias. O que aconteceu? Saul esperou 7 dias, Samuel não estava chegando, e ele vai lá e decide, sem autorização, sem legalidade para fazer aquilo, ele mesmo fazer as ofertas de sacrifício. Diga assim: quando não estou autorizado a tomar posse de algo, eu não vou conseguir manter em minha vida. O que Saul perdeu que ele não conseguiu manter? O reinado. Você quer muito algo, espere autorização para tomar posse. Porque se você tomar posse antes do tempo, você não vai conseguir manter isso na sua vida. Você vai perder. A palavra diz: olha, Deus ia confirmar para sempre o reinado da tua família. Eu imagino os parentes de Saul lá na frente, né? Mas por culpa do nosso pai, nós não estamos mais no trono real. Era para a gente estar aí nesse bem bom. Quantas pessoas hoje, jovens, pessoas que já amadureceram, olha lá atrás para a juventude e diz assim: por que eu antecipei? Por que eu não esperei um pouco mais? Talvez isso já aconteceu com você que está nos assistindo aqui através da live. Existem consequências de tomar posse de algo que ainda não estamos autorizados. Eclesiastes 8, versículo 6 e 7. Anota esse versículo aí, guarda no seu coração. Bom? Olha só. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Existe o quê? Um tempo certo e existe um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Queridos, se Saul soubesse o que ia acontecer, existia um tempo certo e um modo certo. Saul foi lá, fez no tempo errado e de modo errado. Existia um tempo certo para o sacrifício e um modo certo. E ele fez no tempo errado e de modo errado. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não sabia o que ia acontecer amanhã. Muitos de nós, se soubéssemos as consequências das decisões de antecipação, nós não tomaríamos essas decisões. Nós não agiríamos daquele jeito. Já aconteceu alguma coisa na sua vida? Você se arrependeu por ter feito? Você falou: por que eu não esperei um pouco mais? Queridos, Davi, quando ele recebeu a unção, ele, segundo os pesquisadores desta área, Davi tinha entre 15 a 17 anos. Vai ser rei de Israel, recebeu a unção sobre ele. Quando Davi assumiu, que não foi a totalidade de Israel ainda, ele tinha 30 anos. Ele foi ungido com 17. Ele passou esse período todo, diga assim, esperando, se preparando para a função que ele ia assumir, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele estava se preparando para começar a reinar só com 30 anos.
Querido, Deus está interessado no seu futuro mais do que você. Deus está interessado no seu futuro mais do que você pensa. E Ele quer o melhor. Agora, confie e não dê um passo adiante da vontade de Deus. Nossa geração, ela quer muito as coisas para o agora e acaba se precipitando. Hoje, todo mundo quer jovem namorar com 12, 13, 14, 15, 16, 17. Né? É ou não é verdade? Estou falando algo aqui que vocês não já ouviram? É ou não é assim, jovens? E essa pressa, essa antecipação, faz com que muitos deixem de viver, desfrutar da herança que Deus tem para eles. Eu também, na minha adolescência, fui tomado por essa ansiedade. Ah, pastor, o senhor está falando isso, eu já fui tomado por essa ansiedade. Mas pela graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, por buscar a força de Deus, consegui vencer. Eu fui saber o que era um namoro mesmo, um namoro com 19 anos. Mas com 22, eu estava querendo casar e Deus abençoou e eu casei. Querido, tenha paciência. Confie que é melhor para a sua vida. E entenda, se não está debaixo dos princípios, você não está autorizado ainda a tomar posse. Não faça como aquele filho que vai lá, eu quero agora, pai, dentro de poucos dias ele vai embora, e ele perde tudo. Não faça assim. Amém? Por que, pastor? Antecipam. Será que hoje, o que leva o jovem a antecipar? Na sua opinião, o que faz um jovem hoje querer logo, querer ir adiante antes da hora, antes do tempo? Ansiedade. O que mais? Vamos lá, jovem, participando. Se não for um jovem cristão, ele está falando que é o movimento. Todo mundo está fazendo e vamos na mesma onda. Né? O que mais? Vamos lá. Diga assim, curiosidade. Diga assim, pressão e contundência. O que é isso? Aqueles que estão no movimento, chega para você e diz assim, é mole, tu não está fazendo. É cafona. Quem já passou por esse tipo de pressão aí? Levanta a mão aí. Quem de vocês lá na escola, tem alguém querendo conversar contigo ali, lá atrás, e você não quis ir e a pessoa ficou, ai, mole, não sei o quê. Quem já viveu isso aqui, irmãos? Levanta a mão aí. Tá vendo? Pressão para quê? Para que você antecipe as coisas. E se a gente ceder, se nós cedermos esse tipo de pressão e anteciparmos, nós vamos comprometer o nosso futuro, a herança que Deus tem para nós. Querido, não comprometa uma herança que Deus projetou para o teu futuro por causa das pressões. Não comprometa. As pressões, os maus conselhos, tudo isso, mas principalmente por causa da inclinação do próprio coração que vem se alimentando desse tipo de situação. Aquele jovem, ele já estava com algo determinado no coração dele. Primeira coisa que ele fez quando ele pegou a herança, agora eu vou aproveitar essa herança aqui, vou ter um reconhecimento. Vou mostrar que eu tenho dinheiro e as pessoas vão chegar perto de mim.
O que os jovens querem com isso? Popularidade. Nem sei se eu falei a palavra correta. Popularidade, obrigado. Popularidade. Quero todo mundo falando, batendo no meu ombro, todo mundo curtindo as minhas fotos, todo mundo, por causa desse tipo de influência, ele foi lá e antecipou a herança, porque ele queria isso. E ele perdeu. Quantos estão perdendo a herança que Deus tem para o seu futuro? Por causa de uma pequena popularidade. Quer ser popular. Então ele quer essa popularidade para ele. Tem dinheiro, tem herança, e apareceu um amigo. Mas aí, querido, mulheres apareceram. Ele pega e gasta tudo, dissolutamente, porque isso já estava no seu coração. Ele já tinha alimentado isso. Ele estava na casa do pai, mas ele não guardou o seu coração. Aonde é que ele estava? Mas ele não guardou o seu coração. Você conhece alguém que estava na casa do pai, não guardou seu coração e foi para o mundo antecipar-se nas decisões que não estava autorizado? Quantas consequências? Eu quero, querido, com essa palavra dizer para vocês, jovens, que o melhor para a sua vida é o que Deus projetou. Levante. Comece a entender. A vida de princípio é tediosa. Parece que as pessoas veem a vida de princípio. Eu estou aqui na casa do pai, está tão ruim. Vamos logo. E o mundo vai lá e apresenta uma ilusão, sendo que lá, as coisas sendo antecipadas que é bom. Queridos, muitas pessoas, muitos jovens estão na igreja, mas ele está levando essa vida na casa do pai, fosse uma vida ruim, não fosse colher frutos. Seu semblante é um semblante triste. Amado, você está no melhor lugar. Você está se preparando para quando chegar o momento certo, você reter o que Deus prometeu para você. Então se alegre por isso. Casa do pai, né? Casa do pai. Vivendo os princípios. E uma das principais coisas que tem levado os jovens a tomar decisões de antecipação é porque eles querem aceitação. Quer ser aceito? Quero que você repita assim comigo. Eu não preciso ser aceito por pessoas. Eu preciso ser aceito por Deus. Eu não preciso de aceitação de pessoas, você precisa da aceitação de Deus. Se você tem a aceitação de Deus, amém, continue caminhando. Se o que você está fazendo, você tem a aprovação de Deus, continue fazendo. Agora, se você não tem a aprovação de Deus, pare aí onde você está, o mais urgente possível, e abandone, em nome de Jesus. Então as pessoas querem ser aceitas. Isso se torna algo muito negativo, principalmente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo Jesus, tem uma promessa para se cumprir na sua vida. E o mundo vai te odiar. Viu? Ser cristão e querer ser aceito, ser popular, irmãos, não é uma coisa que não vai dar certo. Se você quer ser um cristão autêntico, ir lá na escola, você quer ser aceito, ser popular, ou você vai ter que escolher, ou ser cristão ou ser aceito, popular. Porque não dá para ser as duas coisas.
não dá certo. O senhor não vai conseguir viver uma vida autêntica. Vai acabar sendo influenciado a tomar decisões de antecipação. Vença a curiosidade, vença as pressões, vença tudo isso, querido. Porque o melhor futuro que nós vamos viver é aquilo que Deus já projetou para nós. Amém? Então, quando você não está preocupado com a aceitação das pessoas e sim com a vontade de Deus, você viverá o futuro que Deus planejou. Você viverá o futuro que Deus planejou. Eu pergunto para você, José foi aceito? Nem pelos irmãos. Ele não foi aceito. Daniel foi aceito? Queriam proibi-lo de orar. Não foi. O único que queria uma popularidadezinha para ser conhecido como cara forte foi Sansão. E o que aconteceu com ele? As contundências de Dalila levou ao fracasso. Irmãos, é tão lindo o começo da história de Sansão, tão bonito. O anjo aparece para aquela mulher e faz a promessa: teu filho ser usado para a libertação do povo de Israel. Não toque no cabelo dele, não embriague com vinho. E a palavra diz que ele nasceu e o Espírito Santo com ele, porque a força não era dele, a força era do Espírito Santo. Aí Sansão olha e uma moça daquelas que enche os olhos dele. Uau! Que avião! Correu lá para o pai. Eu quero aquela agora! Ele estava preparado para isso? Estava. E as tragédias começam a acontecer. Havia uma deliberalidade, uma restrição, na verdade, de que o povo de Israel não poderia ter nenhum tipo de relacionamento com mulheres estrangeiras. Quando o povo de Israel saiu do deserto, muitos daqueles que tinham mulheres estrangeiras, e eles levaram junto, depois da travessia do Mar Vermelho, estava dando problema, porque aquelas mulheres serviam a outros deuses. Sabe o que foi a ordem de Deus? Moisés, aquele que tem mulher ou marido estrangeiro, manda embora. Abraão, antes de morrer, chama o seu servo e diz assim: olha, prometa para mim que você não vai deixar meu filho casar com mulher estrangeira. Porque se ele não estiver debaixo da legalidade, a herança vai para o brejo. O futuro de esperança não tem. Então, o servo de Abraão, qual é o nome dele? Alguém me ajuda aí? Servo de Abraão. Fugiu, né? Também não lembro o nome dele não, mas amém, vamos lá. E ele vai lá na terra de Abraão e traz uma esposa sábia. E o mais interessante que eu vejo nessa história é que quando Rebeca está pronta para sair de sua casa e conhecer o seu futuro marido, a família dela diz assim: olha, seja tu mãe de milhares. A família abençoou, a família autorizou, a família concordou, e ela foi debaixo de uma legalidade, ela foi debaixo de uma autorização, ela foi no tempo certo. Agora eu pergunto para você, se a família disse para ela, seja mãe de milhares, ela estava pronta ou não estava pronta para assumir uma família? A própria família dela disse: olha, vai, seja mãe de...
ela estava preparada para ser mãe, preparada para assumir uma casa. E ou seja, isso não era para o futuro, isso é para o agora dela. Agora, querido, aquilo que nós não estamos preparados, não estamos autorizados, não é para o agora. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, Jesus. Por isso, se preocupe em ser aceito por Deus, em ter a autorização de Deus, em ter a legalização de Deus, e não a aceitação das pessoas. Amém? Eu comecei no início falando que Deus olha para os jovens com um propósito, ver nos jovens instrumentos para serem usados por Deus, usados por Ele, na obra dEle. Agora, querido, você como jovem não pode viver antecipações, não pode tomar decisão e fazer aquilo que ainda não tem uma autorização de Deus para você. Amém? Eu quero nesse momento fazer algo aqui. Aqui na frente nós temos um espaço bem grande, podia ter polido ali. Aleluias. Nós temos aqui um espaço grande. Eu quero fazer algo profético nesse momento. Você confia que Deus tem o melhor para a sua vida? Você confia no projeto que Deus tem para você? Aleluia, Jesus. Na minha adolescência, eu tomei uma decisão de priorizar a vontade de Deus, de priorizar o reino de Deus, mesmo com sonhos, com projetos, com ideais. Eu tomei uma decisão de que aquilo que não estivesse na vontade de Deus, que Ele tirasse da minha vida, e que apenas o propósito dEle e a vontade dEle se cumprisse. Quero fazer um convite, um desafio para você, jovem. Mas eu não quero que você venha aqui simplesmente porque o seu pastor está fazendo esse desafio, mas porque você quer a plenitude da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Se você quer realmente colocar o seu futuro nas mãos de Deus, e diante de qualquer decisão da vida, não mais chegar diante daquela decisão e eu vou tomar a decisão aqui agora. Não. Mas antes de qualquer decisão, você vai procurar os seus pais. Você vai procurar a sua liderança. E você vai falar, líder. Você vai falar, pai, mãe, eu estou aqui porque vocês são autoridade na minha vida. E eu não quero fazer aquilo que não tiver uma deliberidade, uma legalidade, uma autorização. Se você quer confiar isso, o seu futuro a Deus, quero que você venha, se ajoelhe aqui. Aleluia, Jesus. Pastor, a partir de hoje, as minhas decisões serão pautadas. E comece a falar para Ele, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Começa a falar, eu estou aqui, Senhor, me ajoelhando, porque eu confio em Ti. Eu confio na Tua vontade. Eu confio no plano que o Senhor tem para mim. E se você, querido, tem tomado alguma decisão que tem prejudicado, que tem alguma antecipação, é hora de você falar, Senhor, muda, me perdoa, me ajuda a construir um futuro novo, Senhor. Comece a falar para Ele. Fale dos teus planos, dos teus sonhos. Fala para Ele que Ele abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Ele, jovem. Fala, Senhor, eu tenho uma
esses projetos, mas eu quero que tudo esteja alinhado na tua vontade. Eu quero que tudo esteja de acordo com aquilo que o Senhor projetou para mim. Oh, não queira nada que não esteja uma autorização dos céus para você. Oh, aleluias. Senhor, eu oro por essa geração. Eu oro por essa geração de jovens que aqui estão. Aleluia, Jesus. Quem sou eu para? Em nome de Jesus. Nós abençoamos essa geração. Nós abençoamos essa geração. Essa geração, meu Deus, que possa parecer improvável, mas foram escolhidos por Ti. Foram escolhidos pelo Senhor. Eu declaro, Senhor, que esta geração, meu Deus, que tem permanecido, que tem estado aqui, mesmo diante das dificuldades, Senhor, esta geração viverá o futuro que o Senhor planejou. Esses jovens, meu Deus, farão a Tua vontade, Pai. Sim, nós cremos, nós deliberamos em nome de Jesus. Fortalece, vivifica essa geração. Em nome de Jesus, que haja um fluir do Espírito Santo sobre essa geração de jovens. E um chamado, Senhor, que a paixão pelo Reino. Meu Deus, que a vida cristã seja uma vida vivificada, com ousadia, com alegria. Aleluia. Oh, se coloque no centro da vontade de Deus. Diga, Senhor, me ajuda a viver os meus dias para Ti. Me ajuda a viver as decisões para Ti, Senhor. Peça isso para Ele, jovem. Me ajuda a caminhar no centro da Tua vontade. Aleluia. Sim, confirma, meu Deus, esta oração desse jovem. Confirma, Pai, em nome de Jesus. Levanta uma geração, em nome de Jesus. Esta geração que tem permanecido de jovens fará a diferença. Esta geração fará a diferença. Esta geração viverá a diferença. Esta geração, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa geração de jovens. Aleluias. Levante do seu lugar, jovem, e comece a declarar essa canção ao Senhor. Diga, oh, e Senhor. Fique no seu lugar onde você está. Levante as suas duas mãos aos céus. Diga, Senhor, o meu futuro pertence a Ti. As minhas decisões pertencem a Ti. Fala isso para Ele. Oh. Escolhido por... Deixe essa canção ministrar o seu coração. Aleluias. Nós vamos declarar, se você não sabe cantar essa canção, apenas deixe o Espírito Santo tocar você. Se você tem palavras de gratidão ao Senhor, é hora de falar isso para Ele. Fui escolhido por Ti. Você foi escolhido. Fui separado. Você foi separado para Ti. Sim. Há um fluir do Espírito Santo. Há um fluir do Espírito neste lugar, aleluia. Oh, deixa Ele marcar. Deixa Ele marcar você. Não era a escolha de ninguém. Aleluia. Jamais alguém olhou pra mim. Mas Ele te escolheu, aleluia. Oh, meu Deus.
Quem sou eu para ti? Oh, aleluia. Seja tocado. Sopra Espírito. Sopra Espírito nessa geração. Sopra Espírito Santo nessa geração. Oh, vivifica e fortalece. Mais vencedores Em ti, Senhor. Você foi alguém que Deus escolheu. O futuro de esperança que Ele tem para você. O casamento, a profissão, o chamado, a família, aquilo que você sonha, querido, Deus pode realizar na sua vida. Apenas confie, se entregue, viva a vontade dEle, viva o propósito dEle. Se renda. Cante essa canção. Se você conhece, adore. Escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Oh, aleluia. Aleluia. Quem sou eu para ti? Improvável, Declare isso. mas escolhido. Declare incapaz. Incapaz, Mas vencedor. mas vencedor em ti, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor, a partir de hoje, as minhas decisões, elas vão passar pela direção do Senhor. Eu confio em Ti, Jesus, o meu futuro. Quero chamar aqui os líderes, por favor, vem aqui à frente. Aleluia, Jesus. Pode deixar a canção baixa. Aleluia, Jesus. Esses líderes estão aqui todos os sábados com vocês. E Deus colocou ele na vida de vocês, jovens, assim como também os seus pastores, para dar direção nas decisões, nas escolhas. Não tenha receio de procurar a sua liderança, de compartilhar seus projetos, de pedir conselho, de pedir direção para os seus líderes. Até mesmo de falar dos medos, das dificuldades. Líder, eu tenho essa dificuldade, eu quero romper com isso. Me ajuda. Eles foram levantados por Deus para ajudar vocês. Seus pastores estão aqui também. Entenda, se você tem colocado o seu futuro nas mãos de Deus, a partir de agora, as suas decisões, queridos, não serão apenas as suas decisões. Serão decisões que vocês compartilharão, tomarão, através do auxílio das suas lideranças, dos seus pais, da sua família. Valorize a sua família. Valorize. Sansão não valorizou a família dele. Tem muitas pessoas e elas gostariam muito que tivesse alguém na vida delas, no tempo da infância e da adolescência, que tivesse aconselhado elas, tivesse direcionado elas, e elas não tiveram. Deus colocou na vida de vocês. Amém? Faz parte da família. Glória a Deus. E nesse momento, quero que você ore.
pela vida daqueles que Deus colocou sobre os cuidados de vocês. Vou dizer algo para vocês. Nós tivemos aí um período de pandemia difícil, ainda estamos passando por momentos difíceis. Tenho certeza que você passou por momentos difíceis, por momentos complicados. Teve momentos que você talvez até pensou que estava só. Mas todos os sábados tinha aqui uma palavra de direção para a sua vida, de fortalecimento. Uma família orando pela sua vida. É claro que ele estava fazendo isso porque Deus deu essa missão para eles. Eu pergunto para você, será que eles também não passaram por momentos difíceis? Quantos de nós chegamos para eles, para líder, pode contar, você não está só. Essa caminhada você não está sozinho, estamos juntos. Agora você pode orar pela sua liderança. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Quero convidar um jovem para vir aqui fazer essa oração no microfone. Amém? Aleluia, vamos orar. Senhor Deus, eu te apresento, meu Pai, a vida dos meus líderes, líder Eli, líder Edna. Senhor, que as ricas bênçãos do céu, meu Deus, sem medidas, Pai, sejam derramadas, meu Deus, na vida de cada um deles, Pai. Ó Deus, fortifica a família, meu Pai, cada um, Deus. Senhor, continua os mantendo, meu Pai, na Tua presença, Deus. Fortalece o Teu Espírito, Pai. Senhor, também te apresento meus pastores, Pai, e toda a equipe de líderes dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai, continue fortalecendo, meu Pai, continue vivificando o espírito de cada um deles, meu Pai, para que venha, meu Deus, fazer a Tua vontade, Deus. Ó Senhor, eles não estão sós, Pai. Eles não estão só, Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito acompanha cada um, Deus. E nós não merecemos, Pai, mas a Tua graça, meu Deus, nos alcançou e é suficiente, Deus. Oh Deus, nós não temos palavras, Senhor, meu Deus, para agradecer, Deus, o que eles têm feito, meu Deus, pelo Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor colocou na vida deles, Pai. Oh Deus, continua, Senhor, abençoando cada um deles, continua fortalecendo, Pai. Dá força, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Aleluia, Jesus. Diga assim: Deus, obrigado pela minha vida, pela vida da minha família. Diga assim: das minhas lideranças, das pessoas que o Senhor colocou ao meu lado para me abençoar e me proporcionar um futuro de esperança. Diga assim: viva Jesus! Então celebre. Te agradecemos, Pai. Amém. Confie, jovem, a sua vida ao Senhor, as suas decisões ao Senhor, em nome de Jesus.